A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema hoje é os lugares sagrados. Dizíamos no curso bíblico anterior que na Igreja Católica o culto de veneração era prestado aos santos e anjos e que, segundo os irmãos das igrejas protestantes e seitas, é uma forma de idolatria. Já tentamos esclarecer esta acusação que se faz contra os católicos, dizendo que as imagens que os católicos usam não são ídolos e os santos que os católicos veneram não são deuses. Hoje vamos continuar a aprofundar o tema da veneração, mas olhando para outros aspectos. De notar que o tema da adoração tem como objeto apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o da veneração superior ou hiperdulia tem como objeto a Virgem Maria. Mas no que tange à veneração, constatamos que além dos santos e anjos, a Igreja Católica recomenda que se venerem os lugares sagrados, os objetos sagrados, as pessoas sagradas e os templos sagrados. E realçar que esta veneração não é igual àquela prestada aos santos e aos anjos, porque os lugares sagrados, as pessoas sagradas, os objetos sagrados e os templos sagrados não são invocados. Hoje vamos aprofundar apenas o tema da veneração dos lugares sagrados e deixaremos os outros temas para as próximas semanas. A pergunta que nos acompanha é o que é que se entende por lugar sagrado na Bíblia? Pretendo responder a esta pergunta restringindo-me ao Antigo Testamento e partindo dos textos do Antigo Testamento para pôr em relevo os aspectos fundamentais da veneração dos lugares sagrados na tradição da Igreja Católica. Agora, uma definição geral de lugar sagrado. O lugar sagrado é um lugar que pertence a Deus. Um lugar, se queremos, um lugar da sua intervenção, da intervenção de Deus. Esta intervenção pode ser do passado ou do presente. Além disso, esta intervenção pode ser direta, quer dizer, Deus intervém diretamente no lugar, ou indireta, quando Deus intervém através de um santo anjo ou a Virgem Maria. Porém, convém notar que o lugar sagrado pode também ser simplesmente escolhido e consagrado pela Igreja, sem conexão com uma intervenção extraordinária de Deus, como acontece muitas vezes quando a paróquia constrói uma igreja, ou um lugar sagrado, sem necessariamente ter acontecido um milagre ou uma aparição de Nossa Senhora nesse lugar. Então, resumindo aqui, o lugar sagrado é essencialmente o lugar de Deus,
o lugar onde Deus habita, que é venerado porque Deus intervém diretamente nesse lugar com sinais extraordinários ou com milagres, ou intervém indiretamente através da aparição de Nossa Senhora, ou de um santo, ou de um anjo, ou simplesmente o lugar também é sagrado, simplesmente porque a paróquia ou a diocese escolheu o lugar e construiu uma igreja sem necessariamente ter acontecido um milagre ou uma aparição de Nossa Senhora nesse lugar. Seja como for, o lugar sagrado para nós corresponde às nossas igrejas, santuários, capelas, lugares de oração. Venerar o lugar sagrado é honrar a Deus que nele habita. Na tradição da igreja, estes lugares sagrados são venerados seguindo a espiritualidade e a religiosidade do povo de Israel na Bíblia. Daí que convém aprofundarmos os significados que os israelitas atribuíam aos lugares sagrados no Antigo Testamento, para redescobrirmos a riqueza espiritual, não é, que caracteriza as nossas tradições católicas. Primeiro ponto: lugar sagrado é a casa de Deus. Casa de Deus em hebraico diz-se Bet Elohim, ou também Bet-El, Betel, Bet-El, ou Bet Elohim, casa de Deus. Gênesis 28, 16 a 17. Versículo 16, Jacó, despertando do seu sono, exclamou: em verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Versículo 17, e cheio de pavor ajuntou: quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É aí onde encontramos a expressão Bet Elohim, casa de Deus. Mas será que Deus tem casa? Será que Deus precisa de um lugar onde habitar? Pois bem, o lugar sagrado é a casa terrena de Deus, segundo a teologia do Antigo Testamento. É a casa terrena de Deus. Embora Deus seja o dono de todo o mundo, embora Ele seja Espírito puríssimo e por isso está em todos os lugares e ao mesmo tempo, segundo a religião de Israel e também segundo muitas outras religiões do mundo, Deus habita no céu e na terra. A ideia de que Deus habita na terra é suportada pela ideia de que Deus não está confinado no céu e que cá na terra há lugares em que a sua presença é muito mais forte do que noutros lugares. De fato, o raciocínio que sustenta esta ideia é que neste mundo nem tudo é sagrado. Existe o sagrado e o profano. Existem lugares sagrados e lugares profanos. Existem coisas sagradas e coisas profanas. O sagrado encarna a presença de Deus. Se partirmos deste ponto de vista, podemos afirmar que Deus, sim, precisa de uma casa cá na terra para habitar. É verdade, é uma linguagem simbólica, mas a ideia principal é que o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, que é o Deus também dos cristãos, não é um Deus confinado no céu. Então, ao venerarmos o lugar sagrado, a igreja da paróquia, ou a capela de uma comunidade, ou a capela no núcleo, ou uma catedral, louvamos o nosso Deus pela escolha que Ele faz em ter uma casa no nosso bairro, uma casa na nossa cidade ou uma casa na nossa zona. Então, o lugar sagrado, esta é a primeira ideia, o lugar sagrado é a casa de Deus. Bet Elohim.
Segundo ponto, o lugar sagrado é a porta do céu. O lugar sagrado é a porta do céu. Segundo o patriarca Jacó, o lugar onde Deus habita é ao mesmo tempo casa de Deus e porta do céu. O texto que acabamos de ler, Gênesis 28, 16 a 17, tomando só o versículo 17, lemos o seguinte: e cheio de pavor ajuntou, quão terrível é este lugar, é nada menos que a casa de Deus, é aqui a porta do céu. É isso diz Jacob no texto do Gênesis 28, versículo 17. Então, lugar sagrado como porta do céu. Em hebraico, esta expressão porta do céu disse Sha'ar Hashamayim. Sha'ar Hashamayim. É o lugar onde a pessoa pode conectar-se com as realidades divinas. Naquele tempo, no Antigo Testamento, se alguém quisesse experimentar o mundo divino, devia ir a um lugar sagrado. Podia ser uma montanha ou um santuário ou uma floresta. E esse lugar era tido como a porta do céu. Então, desde esta perspectiva, a porta do céu não está no céu. Não é aquela porta cuja chave já está em São Pedro, segundo muitas histórias que se contam, não é? A porta do céu é a porta do paraíso, e São Pedro tem as chaves dessa porta. Enquanto que no contexto do Gênesis 28, neste episódio que acabamos de ver, no versículo 17, a porta do céu é o lugar sagrado das pessoas. O lugar sagrado que os crentes usam. E é muito profunda esta teologia de Israel que a Igreja Católica conserva, mas infelizmente muitos não a conhecem, não é? Muitos não conhecem a riqueza que a tradição religiosa católica encerra. A capela, a igreja paroquial, a igreja da comunidade, a capela do núcleo, a capela da comunidade religiosa, são Sha'ar Hashamayim, são a porta do céu. Quer dizer que nesse lugar eu posso conectar-me com o céu, eu posso contemplar as coisas do outro mundo. Daí que esse lugar merece profunda reverência, merece veneração. Terceiro ponto, o lugar sagrado é o lugar santo. Lugar santo. E em hebraico a expressão que encontramos é Admat Kodesh. Admat Kodesh. Êxodo 3, 5b é aquele episódio de Moisés na sarça ardente. Êxodo 3, 5b diz o seguinte: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. É aí onde encontramos a expressão hebraica Admat Kodesh. A mesma ideia encontramos-la em Josué 5, 14 a 16. Versículo 14. Ele respondeu: não, venho como chefe do exército do Senhor. Versículo 15. Josué prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe: que ordena o meu senhor a seu senhor, ao seu servo? Versículo 16. E o chefe do exército do Senhor respondeu: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Assim fez Josué. Então aí frisa-se esta ideia
de que o lugar sagrado é um lugar santo. Era costume dos hebreus, e ainda é costume dos israelitas de hoje em dia, tirar os sapatos ao entrar no templo. A propósito, também os muçulmanos o fazem ao entrarem na mesquita. O significado é que o lugar de oração é um lugar santo. A pessoa deve tirar o calçado. E este é um gesto de humildade, contrário à arrogância daqueles que entram no lugar sagrado como se tivessem audiência com o presidente da República ou com o primeiro-ministro, não é? Então, é um gesto de humildade que devemos todos abraçar, mostrar e demonstrar ao entrarmos no lugar sagrado, na capela, na igreja, na catedral, ou qualquer outro lugar que é um espaço de oração. É um lugar santo, um Admat Kodesh, é uma terra santa. Recordemos Isaías 6:3, quando os anjos serafins gritam dizendo Kadosh, 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 em hebraico, quer dizer santo, santo, santo. E repetido no livro do Apocalipse também, Apocalipse 4:8, pelos 4 animais que clamavam em grego, Hagios, Hagios, Hagios. Que o lugar sagrado é santo porque nele habita o 3 vezes santo. Nele habita o Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nele habita o Hagios, Hagios, Hagios. Quer dizer 3 vezes santo, o Santíssimo. É muita pena que os nossos lugares sagrados se convertem, às vezes, em lugares para brincar, lugar de divertimento, danças profanas, fofocas, que não têm nada a ver com o 3 vezes santo. Então, redescobrir esta característica fundamental do lugar sagrado como um lugar santo, um lugar de santidade, e evitar tudo que é pecaminoso, tudo que é profano. Convido-vos a uma breve pausa e voltamos dentro de poucos instantes. Bem diante do teu trono, Rei dos Reis, estou aqui, retirando as sandálias dos meus pés. É sagrado este solo, é tão santo este lugar. Nossas vozes se uniram para louvar. Bem diante do teu trono, Rei dos Reis, estou aqui, retirando as sandálias dos meus pés. É sagrado este solo, é tão santo este lugar. Nossas vozes se uniram para louvar. Adorado coração de Deus, tão presente em meio a nós, o poder que tem teu nome se derrama sobre nós. Bem-vindos à segunda parte do nosso programa de hoje, cujo tema é os lugares sagrados. Na primeira parte vimos 3 aspectos do lugar sagrado. Primeiro, lugar sagrado como casa de Deus, Bet Elohim. Segundo, lugar sagrado como porta do céu, Sha'ar Hashamayim. E terceiro,
o lugar sagrado como lugar santo, Admat Kodesh. Agora, nesta segunda parte, vemos o quarto ponto. Começamos com o quarto ponto, lugar sagrado como presença de Deus no meio do seu povo. E a expressão que se usa no texto bíblico é Betokham, texto bíblico do Êxodo 25, versículo 8. Deus diz: eles me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, a expressão no meio deles, em hebraico, disse Betokham. Então, o lugar sagrado é digno de veneração porque representa a presença de Deus no meio do seu povo. Isto quer dizer, nas realidades concretas do povo, nas lutas de cada dia. Este significado é um bocado mais profundo do que o primeiro que vimos, aquele de Bet Elohim, quer dizer, casa de Deus. Neste significado de Betokham, quer dizer, Deus no meio do seu povo, neste significado, Deus quer habitar no meio das realidades do homem. O lugar sagrado representa, assim, esse Deus que vive, luta, sofre, alegra-se, morre e ressuscita nas realidades do homem. E convictos disto, os cristãos veneram o lugar sagrado, porque é um lugar que lhes recorda o Deus que peregrina, o Deus que caminha com a humanidade. Então, é muito importante este quarto ponto, não é? Porque remete-nos à imagem do Deus peregrino. Deus que caminha no meio do seu povo, peregrina com o seu povo, nas suas lutas de cada dia. Então, nós veneramos a capela, nós respeitamos a igreja, o lugar de oração, porque esse lugar recorda-nos de que Deus peregrina conosco. Eu venero a capela, eu venero a minha igreja, eu respeito a minha igreja porque recorda-me que Deus peregrina comigo, que Deus caminha comigo. Quinto ponto, o lugar sagrado é o lugar do diálogo entre o homem e Deus. Aqui é muito importante o simbolismo da tenda do encontro, porque este diálogo na religião de Israel, este diálogo libertador entre o homem e Deus, neste caso entre Moisés e Deus, acontecia na tenda do encontro. E em Isaías 33, versículo 7 e seguintes, o termo chave aí é Ochel, quer dizer tenda. Ochel, tenda. Seria mais ou menos como O-H-E-L, Ochel, tenda. Moisés entrava na tenda e Deus falava com ele. Depois ele transmitia a mensagem de Deus ao seu povo. Tenda é uma coisa provisória. Moisés a montava para que Deus falasse com ele. Aqui a coisa mais interessante é mesmo o fato de que Deus fala com Moisés a partir de uma tenda, numa tenda, uma coisa insignificante, feita de madeira. E aqui o ponto fundamental eu gostaria de chamar a vossa atenção é que Deus fala
numa tenda. Deus serve-se de um lugar sagrado muito simples, que é uma pequena tenda de madeira, e pode ele dirigir a sua mensagem ao seu povo. Dizer que este fato de que Deus usou uma tenda para falar ao seu povo pode ser visto não só do ponto de vista, pode ser visto não só, digamos, do ponto de vista histórico, dizendo que, porque no deserto ainda não tinha um templo, não tinha um cimento, mas aqui podemos também extrair a mensagem de que Deus pode falar. Deus fala ao seu povo também a partir daquelas capelas simples do campo, das zonas rurais, onde as nossas capelas são de capim, de estacas, de paus, de matope. Deus pode falar também através desses lugares sagrados muito simples, assim como para o povo de Israel no deserto. Deus serviu-se de uma tenda simples feita por Moisés, uma tendinha de madeira muito simples. Então, aquelas pequenas capelas do campo muito simples não são menos importantes que as igrejas da cidade de cimento ou as igrejas paroquiais, às vezes muito mais firmes, bem construídas de cimento, às vezes até com luxo. Então, não é verdade que as capelinhas do campo são menos importantes, porque aqui o livro do Êxodo mostra-nos que Deus pode também falar servindo-se de uma capelinha, de um lugar muito simples, muito pobre. Realçar também que esta imagem, este simbolismo da tenda, que era muito provisória, era usada e depois os israelitas a carregavam consigo durante a caminhada. Realçar que aqui esta é a fase inicial das nossas procissões, as procissões que fazemos, por exemplo, no Corpus Christi, as procissões de Nossa Senhora, as procissões dos santos que caminhamos pelas ruas, uma imagem de Nossa Senhora ou de um santo, ou caminhamos pelas ruas da cidade ou pelo bairro, caminhamos com o Santíssimo Sacramento. A base teológica, a explicação bíblica está mesmo no deserto, nestes textos do deserto, em que os israelitas caminhavam com a tenda, caminhavam com a tenda, paravam, adoravam o Senhor. Retomavam a caminhada, paravam, adoravam o Senhor e escutavam a sua palavra. Com a mesma tenda, iam parando. E é o que nós fazemos nas procissões. Por isso dizia, a tradição da Igreja Católica é muito rica. Só temos que redescobrir e conhecer a sua base. A base, neste caso, a base bíblica, a base da Sagrada Escritura e da religião de Israel. Ponto número 6, que o lugar sagrado é a manifestação da glória de Yahweh, a manifestação da glória de Deus. O livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3. Kavod Adonai é a expressão que encontramos aí, não é? O Kavod Adonai, quer dizer, glória do Senhor, glória de Deus. Versículo 1 diz o seguinte: quando Salomão terminou esta prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, e os sacerdotes, no versículo 2 diz, os sacerdotes não podiam entrar no templo
Não podiam entrar no templo do Senhor porque tanta era a glória que enchia o edifício. Versículo 3: à vista do fogo que descia e da glória do Senhor que enchia o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento e prosternados puseram-se a cantar: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Então, é nesta expressão que encontramos a repetição desta expressão glória do Senhor que enche o templo. É interessante que São Jerônimo, o grande tradutor da Sagrada Escritura para o latim, ele traduziu a expressão Kavod Adonai, a expressão hebraica Kavod Adonai. São Jerônimo traduziu esta expressão Maiestas Domini. Maiestas Domini seria maiestas. Daí vem o termo português majestade, maiestas Domini, para dizer que para São Jerônimo a glória de Deus que enche o templo é a majestade de Deus, uma majestade imponente, Deus que se impõe no templo, não é? Só para dizer que no lugar sagrado o crente, o cristão vê a glória de Deus, quer dizer, consegue reconhecer as obras de Deus, o poder imponente de Deus, a majestade de Deus na sua vida. Então, a capela, a igreja, o lugar sagrado, o lugar de oração, é esse lugar em que eu vejo as obras de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus na minha vida, na minha história. Eu vejo a majestade de Deus, o poder de Deus na história da minha família. Eu vejo no mundo a majestade de Deus. Segundo esta perspectiva, o lugar sagrado é um lugar propício para fazer essa experiência de ver a majestade do Senhor. De notar que as peregrinações têm início, as peregrinações de Israel, que nós também herdamos como igreja, não é? As nossas peregrinações têm início neste contexto, quando os israelitas já tinham o templo em Jerusalém e faziam as suas peregrinações pelo menos 3 vezes no ano, vindos de todas as partes do país, e reuniam-se, faziam a peregrinação e reuniam-se no templo de Jerusalém. Basta lembrar aquele episódio em que José, Maria e Jesus, não é? Fazem a peregrinação ao templo de Jerusalém para a festa da Páscoa e Jesus desaparece lá. Lucas 2, 41 a 51. Era costume fazer peregrinações ao templo de Jerusalém. Daí vem também as nossas peregrinações como o lugar sagrado. Existe um lugar, ou numa diocese, ou numa paróquia, ou num país, lugares sagrados como o Templo de Jerusalém, que eram centrais, onde muitos, quase todos, eram convidados a fazerem uma peregrinação pelo menos 3 vezes por ano, na tradição do povo de Israel. Agora, é importante aqui notar que aquelas peregrinações visavam não apenas louvar a Deus ou cumprir com um dever religioso, mas, sobretudo, reforçavam a identidade do povo de Deus, essa identidade de uma comunidade de homens e mulheres que pertenciam a Deus. Daí que, diria eu, não é verdade que as peregrinações são inúteis.
Não é verdade que as peregrinações que se organizam nas dioceses ou nas paróquias são inúteis. Inúteis e abomináveis são os comportamentos que alguns adotam durante a peregrinação, não a peregrinação em si mesma. Inúteis e abomináveis são esses comportamentos de alguns irmãos que durante a peregrinação bebem álcool, conversam simplesmente com os amigos, praticam até atos imorais. E isso é inútil e abominável, não é? A peregrinação bem feita e bem organizada é um ato baseado, fundado na Bíblia e na longa tradição da Igreja. Aqui também, diria, é falsa a alegação daqueles que, sem motivos de peso, não participam nas peregrinações. E dizem que eles fazem a sua peregrinação espiritual em casa. Agora, a peregrinação espiritual é aconselhada para os idosos, enfermos e outras pessoas com impedimentos de relevo. Mas não é qualquer um cristão que possa dizer que faz uma peregrinação espiritual. É importante a peregrinação geográfica também. Geográfica, que haja movimento para o lugar santo, como Jesus, Maria e José fizeram. Para a Páscoa fizeram a sua peregrinação para o Templo de Jerusalém. Para terminar o nosso estudo bíblico de hoje, gostaria de fazer algumas considerações, de deixar ficar algumas considerações. A primeira, que em tempos difíceis como os que estamos a viver, as nossas casas convertem-se em lugares sagrados. As nossas casas podem converter-se em lugares sagrados. Casas, gabinetes, o chapa, o automóvel, pode converter-se em lugar sagrado. Em casa de Deus, em porta do céu, não é? Em lugar onde Deus habita. E pode converter-se, a minha casa, mesmo que não tenha uma sala grande para rezar, mesmo que não tenha muitos quartos, mas desde que haja um pequeno espaço onde eu possa estar de joelhos ou sentado para ler a Sagrada Escritura e fazer a minha oração, a minha casa converte-se em lugar sagrado, em porta do céu. Este é o primeiro ponto. Segundo, gostaria também de precisar que, embora no Novo Testamento Jesus tenha dito à samaritana em João capítulo 4, chegou a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, a vez de adorar o Pai. Os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Embora Jesus tenha dito isso, sobretudo no versículo 23, Jesus não tem a intenção de abolir o templo. Jesus não tem a intenção de abolir a necessidade de ter um lugar para orar. De fato, ele mesmo ia ao templo, ia à sinagoga, e antes da sua morte pediu aos seus discípulos que lhe preparassem um lugar para celebrar a ceia de despedida. Só para dizer que são falsas as alegações daqueles que não vão à igreja porque dizem que adoram a Deus em espírito, que não precisam ir a uma comunidade, não precisam ir ao núcleo, não precisam ir à paróquia, a uma igreja, porque eles adoram a Deus em espírito. E alguns, de fato, citam esta afirmação de Jesus em João 4, 23, que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito. Então, alguns dizem, eu sou o verdadeiro adorador, não vou à igreja, adoro a Deus, adoro o meu Senhor, o meu Pai do céu em espírito.
É falsa essa alegação, porque Deus não aboliu o templo. Jesus, neste caso, não aboliu o templo, nem a necessidade de ter um lugar para escutar a palavra de Deus como comunidade, um lugar para rezar juntos como comunidade. Do mesmo modo, embora Paulo, este é o ponto 3, a consideração número 3, embora Paulo tenha pregado aos cristãos do seu tempo, vós sois o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, Paulo não aboliu a necessidade de se congregar num lugar sagrado. Aqui também, digamos-lo, são falsas as alegações daqueles que dizem que isso de ter uma capela ou uma igreja são coisas do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento fala-se de templo espiritual. É falso. A igreja, desde os seus inícios, teve um lugar para ler e escutar a palavra de Deus e celebrar a ceia do Senhor. Desde os seus inícios. E com o passar dos anos foram surgindo igrejas de vários tipos. Mas a ideia principal foi sempre de que o povo de Deus deve ter um lugar sagrado que reúna todos aqueles pontos que tratamos até agora, né, durante este estudo bíblico, que é casa de Deus, é porta do céu, é lugar em que Deus, através do qual Deus habita no meio do seu povo, não é tudo isso? É um lugar que é a tenda do encontro, uma tenda simples em que Deus pode dirigir a sua mensagem. E esse lugar deve ser venerado, não só com o coração, não só espiritualmente, venerar espiritualmente a igreja, venerar espiritualmente a capela, venerar espiritualmente a catedral ou a igreja, mas também com atitudes concretas, como o respeito, o silêncio, a limpeza, a ornamentação, não realizar atividades lúdicas na igreja, a não ser que seja estritamente necessário, a não ser que sejam casos especiais. Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos de veneração de lugares sagrados. E que gostaria de frisar que esta veneração não é idolatria, porque ao venerarmos o lugar sagrado, veneramos, como dizíamos antes, neste caso, adoramos, não só veneramos, mas adoramos o 3 vezes santo, não é? Dizíamos em hebraico o Kadosh, 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 né? Então, o Santíssimo. Então, com estas palavras, gostaria de terminar o nosso estudo bíblico de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela atenção dispensada, muito obrigado. Até a próxima. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.